Seja muito bem-vinda ao Folha Entrevista desta semana, que tem como convidado o deputado federal Rubens Bueno, deputado que é o presidente do Cidadania aqui no estado. Temos muitos assuntos para conversar com o deputado, três principais deles. Vamos começar primeiro apresentando o nosso convidado. Bom dia, deputado Rubens Bueno, obrigado pela sua participação. Bom dia, é um prazer muito grande falar com você e com os seus participantes. Deputado, vamos começar pelo último assunto mais relevante que aconteceu no Congresso essa semana, na Câmara dos Deputados, que foi a votação da admissibilidade, da PEC, da proposta de emenda à Constituição, chamada PEC da imunidade, mas que já também tem quem já a considere, já a rotule de PEC da impunidade. Eu sei que o Cidadania, por exemplo, é um dos partidos contrários a essa PEC. Eu queria que o senhor comentasse essa proposta e por que o Cidadania, no caso, é contra ela, deputado? Olha, primeiro porque você não pode, da noite para o dia, colocar em votação uma proposta de emenda à Constituição. A Constituição não pode ser mudada a todo momento, né? E isso precisa ser feito com um bom debate. E tem todo um trâmite especial. Vai à Comissão de Constituição e Justiça, se cria uma comissão especial, desta comissão especial se tira um parecer, volta para a Comissão de Constituição e Justiça para depois saber quando poderá ir a plenário. Então, isso é tudo uma coisa muito demorada. Por exemplo, eu tenho uma PEC de 2012 que trata do fim do foro privilegiado, de minha autoria, de 2012. Até hoje está lá parada, engavetada. Veja, então, são PECs importantes. Por quê? Porque ela tem um tempo para maturar, tem um tempo para debater. Tem uma outra PEC minha, da bancada, que trata da prisão em segunda instância, né? Da bancada do Cidadania. E esta PEC está lá engavetada. Então, ao longo do tempo, você vai vendo que as coisas não são bem assim como querem agora da noite para o dia. A PEC da impunidade ela vem para proteger aqueles que precisam se blindar da lei para não responder por seus crimes. Exatamente. Ela restringe a prisão em flagrante, de parlamentar somente se relacionada à prisão a crimes inafiançáveis listados na Constituição como racismo e crimes hediondos. Por isso que pega mal, deputado? Foi bem como o senhor disse, ela serve para blindar o deputado que precisa se escorar na imunidade parlamentar, né? A imunidade parlamentar, ela, como eu disse lá atrás sobre o episódio do Daniel Silveira, né? A liberdade de expressão não é um direito absoluto, né? Ela tem os seus limites, e daquilo como foi colocado, né? Não só a ditadura, o AI-5, não só a destituição dos ministros do Supremo, mas também ameaça a vida das pessoas. E isso está fora do limite do direito da liberdade de expressão. Então, nós temos que considerar isso, e num momento como esse, você sai de um episódio tão grave que nós vivemos na última semana e entra agora em outro episódio que agrava mais, que exatamente transformaram a emenda à Constituição, dando impunidade àqueles que cometem crimes no Brasil, a começar da autoridade do Parlamento brasileiro. Tá certo. Bom, o senhor mencionou o caso do deputado Daniel Silveira, que é outro assunto que nós queremos abordar com o senhor. Nós tivemos aqui, os deputados aqui da região de Londrina, da base de Londrina, deputado, votaram todos contrários à manutenção da prisão do Daniel Silveira. Eu sei que o senhor votou pela manutenção da prisão dele e outros também pares aqui do estado. Como é que o senhor viu todo esse caso, deputado? Primeiro, o vídeo divulgado pelo Daniel Silveira, em que ele faz ataques a membros do Supremo Tribunal Federal, incitação à violência, foi por isso que ele foi julgado, e também defendendo aí o ato inconstitucional número 5, foi o ato mais rigoroso da ditadura militar. Como é que o senhor viu esse episódio do Daniel Silveira com a prisão dele e a votação no plenário da Câmara para que a maioria decidiu pela manutenção dessa prisão do deputado? O ato do ministro Alexandre de Moraes foi um ato que ele se baseia na Constituição. Primeiro, no vídeo divulgado por um deputado que reiteradamente vem defendendo a ditadura e afrontando cláusulas pétreas da Constituição. Então, não podia mais chegar a um ponto, só tem que tomar uma providência. E ele não só tomou providência baseada na Constituição e na legislação, inclusive do processo penal, mas ele também fez isso olhando ao plenário que, por unanimidade, confirmou a prisão do parlamentar.
Então, aí caberia comunicar à Câmara, como foi comunicado, e a Câmara tomar a decisão se manteria ou não a prisão. E aí, por esmagadora maioria, se manteve a prisão. Então, foi mais um momento, que é um muito triste episódio. Se você vê, de um lado, o deputado agredir como agrediu, palavras de baixo calão, né, ameaçando a vida das pessoas, né? E depois, quando ele foi fazer o depoimento, ele fazia um gesto completamente ao contrário, de uma forma educada, respeitosa. É assim que deve se comportar. Na vida pública, o equilíbrio, o bom senso, o respeito é fundamental, a começar da própria lei e daquele que tem um mandato para representar a população. Bom, e o Conselho de Ética, né, foi elecionado para definir aí o destino tanto do deputado Nelson Silveira quanto da deputada Flor de Lis, que é acusada de homicídio. Como é que você vê a atuação desse Conselho de Ética? A gente pode dizer que ele funciona como a população espera que ele haja a sua atribuição, ou seja, julgar, independente do mérito, os parlamentares que, por acaso, venham a ferir o decoro, deputado? Deveria funcionar melhor, né? O Conselho de Ética é para isso. Tem um caso de falta de decoro, tem um crime, ele tem que ser imediatamente apurado, né? Você vê que no Conselho de Ética, lá atrás, o Eduardo Cunha, nós processamos, afastamos do cargo, e aí ele foi afastado do cargo de presidente da Câmara e depois foi preso. Veja como porque funcionou na hora que precisava funcionar. Agora, não pode deixar, não pode ter delonga, né, num processo. Chegou no Conselho de Ética e toma providência. Você pune, faz uma advertência, suspende mandato ou caça mandato, mas tome uma providência. Aliás, o Conselho de Ética não pode caçar, mas pode dar um parecer pela cassação e o plenário que vai decidir. Mas, de qualquer maneira, tem que funcionar melhor. Funcionar melhor para quê? Para que haja respeito ao parlamento brasileiro. Nós estamos lá na Câmara representando o povo brasileiro. E o povo brasileiro merece respeito dos seus parlamentares. Deputado, um outro tema que nós queremos abordar com o senhor é essa questão da nova agenda aí da Câmara, nova por conta do novo comando da Câmara, né? Foi eleito o deputado Arthur Lira, que é um deputado que recebeu apoio do governo federal. Como é que o senhor vê agora que foi definida, né, essa nova direção, tanto na Câmara quanto no Senado? A agenda para esse ano, as reformas que estão sendo reivindicadas, o senhor acha que sai do papel? A relação do Congresso, especificamente da Câmara, onde o senhor atua, com o governo federal, tende a ser menos independente por conta da interferência do Planalto na eleição do Arthur Lira? Como é que o senhor vê todo esse cenário? E também já falando das agendas que o senhor considera importantes serem cumpridas neste ano. Olha, primeiro ele foi eleito também com esmagadora maioria. Então, ele é um presidente eleito da Câmara, portanto, vai presidir os trabalhos da Câmara nos próximos 2 anos. No Senado também. Rodrigo Pacheco, senador, foi companheiro nosso na Câmara, durante 4 anos na Comissão de Constituição e Justiça, trabalhamos juntos. É um bom parlamentar, é um homem sério. E o Rodrigo Pacheco tem até empresa, o seu pai, né, tem empresa aqui em Cianorte, no Paraná, uma figura identificada. Por isso nós temos essa relação, até porque meus pais e meus antepassados são mineiros. E daí eu ser pé vermelho do Acordo de Taubaté, do café no norte do Paraná, a partir de Sertanópolis. Mas, enfim, só para comentar isso rapidamente. O Arthur Lira ganhou a eleição. Nós temos que agora fazer com que isso de fato aconteça. E mais, o importante é isso. Nós temos um calendário eleitoral de eleição de 2 em 2 anos. Sempre nos anos pares. Nós estamos no ano ímpar. Este é um ano ímpar, no melhor sentido da palavra, de podermos fazer as reformas que o país precisa. Antes da reforma administrativa e da tributária, nós temos que fazer votar o projeto do fim dos supersalários. Mostrar para o Brasil que no serviço público não tem nenhum apaniguado que imoralmente recebe valores acima do que determina a Constituição. Então, primeiro, acabar com os supersalários. Estabelecer confiança no serviço público daqueles que têm uma carreira de Estado, especialmente. E daí trabalhar com que isso aconteça. A partir daí, a reforma administrativa. Qual é o tamanho do Estado brasileiro? Né? Quanto custa? A partir daí, vamos então fazer a reforma tributária para saber de onde vai sair o dinheiro para financiar os custos deste Estado que nós reformamos. Certo.
Agora, havia uma expectativa de que a pandemia ela diminuísse, pelo menos, né, ou tivesse menos impacto. Neste ano, a gente está vendo que não está acontecendo isso em praticamente todo o país. Os casos estão aumentando, aqui em Londrina não é diferente, em Curitiba, onde o senhor reside também. Enfim, a pandemia não acabou, quer dizer, ela ainda vai afetar, eu imagino, a agenda, a própria agenda da Câmara. O senhor acredita que há ainda tempo para a votação dessas reformas, uma vez que os esforços ainda estão concentrados em comprar novas vacinas, em controlar essa pandemia aqui em todo o país, deputado? Infelizmente, aí nós temos as falhas do governo federal. Primeiro, dizendo que era uma gripezinha, que era um resfriadinho, que não era nada. Outra hora veio dizer, não, daqui a pouco 800, aí depois volta ao normal, e isso vem se agravando. Ah, não vou comprar vacina, porque a vacina é chinesa, porque não sei o quê. As pessoas não têm noção de que todo o insumo de vacina do mundo, quem produz é a China. E o Brasil tem a China como seu maior vendedor dos insumos da indústria farmacêutica. Então, é falta de noção, falta de responsabilidade e falta de respeito à verdade. Então, nós vivemos esse período de desencontros, desinformação. Ah, não precisa usar máscara, se tomar vacina, você pode virar jacaré. Ah, porque vamos aglomerar. Então, tudo isso só veio trazendo dificuldades e aumentando, e muito, a questão da pandemia que nós estamos vivendo agora. Eu vi um relato emocionado de um vídeo do diretor, doutor Renato, diretor da Santa Casa de Campo Mourão. Eu fui prefeito de Campo Mourão, tenho lá toda uma relação política, eleitoral de muitos anos. Eu vi ontem um vídeo dele emocionado, dizendo que não tem mais como atender. Lá no triste, chorando, dizendo que não tem mais como atender. Então, veja que ponto chegamos, onde toda a estrutura do Paraná, profissionais estressados de saúde na linha de frente, chegamos a esse ponto. E sempre a gente alertando, olha, isso pode chegar a um ponto que não vai ter estrutura para responder. Não adianta ter hospital se não tem profissionais que demoram tempo para formar. Né? Então, tudo isso aconteceu e agora estamos pagando um preço altíssimo, já com 250 mil mortes, e isso mostrando que esse número não está caindo, está evoluindo e a vacina chegando a conta-gotas. Né? A conta-gotas, chega um pouquinho, atende, aí o Ministério manda a vacina, um número pequeno que era do Amapá para Amazonas, o número grande do Amazonas manda para o Amapá, é uma confusão sem fim. Então, nós temos que olhar com todo cuidado, com todo interesse público em defesa da vida. Esse é o papel que nós temos, nesse momento, que desempenhar. Mas não impede que votemos as reformas, não impede. Tanto é que nós votamos em 2019 a reforma da Previdência. Né? Já está bem encaminhada a reforma tributária, está bem encaminhada a reforma administrativa, apesar de ter chegado há pouco tempo na Câmara, prometida desde o começo e nunca chegava, né? E os super salários. Né? Está pronto esse relatório, que foi aprovado no Senado em 2016. E nós, na Câmara, aprontamos o relatório em junho de 2018. Está prontinho para ser votado. É dizer o mínimo, gente, ninguém pode, acima da lei ou da Constituição, estar recebendo dinheiro público. E isso vem acontecendo aos milhares em todo o país, a começar de juízes e promotores, que deveriam aplicar a lei, e ser fiscal da lei. Claro. Deputado, só então para a gente finalizar, como é que o senhor está acompanhando a discussão do pedágio, do novo modelo de pedágio aqui no Paraná, com as audiências públicas, inclusive com a participação do Ministério da Infraestrutura? Olha, primeiro, Diego, eu preciso dizer a imagem do pedágio do Paraná. É a pior possível. Né? O sobrepreço, o superfaturamento, a corrupção envolvendo políticos, partidos, negócios, enfim, é a pior possível. Então, quando você fala em pedágio, você está falando de algo que as pessoas se arrepiam, né? Que querem distância. Mas tem um peso muito grande sobre a economia do Estado, especialmente para o setor produtivo. Então, nós temos que olhar com o olhar, né, daquele que vê a gestão e vê os custos disso para saber quanto vai terminar o custo do Brasil lá fora. Então, esse é o dado principal. Quando o governo vem propor um modelo, pode ser até inteligente, né, mas ele não atende a economia do Estado. Então, por isso, nós defendemos a tese do menor preço. É o menor preço que tem que prevalecer.
para até tirar dos ombros de muita gente esse pedágio caríssimo, que tem aí em Jataizinho, que tem aí em Rolândia, que tem no Paraná inteiro, né? E agora com a informação de mais 15 praças de pedágio. Isto é inaceitável. Então, nós vamos lutar pelo menor preço para que tenhamos rodovias adequadas, porque todo esse preço que se cobrou, esse faturamento de milhões que aconteceu, as obras não aconteceram. Isso é o mais grave. Então, nós pagamos um preço por aquilo que não temos. Tá certo. Deputado Rubens Bueno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Muito obrigado, Diego. Prazer muito grande. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.